Olá, meus queridos amigos, aqui é do canal Guerreira da Luz Hiperbórea. Se você não é inscrito, clique ali em se inscrever e faça parte desta família. Hoje eu vou trazer para vocês 3 revelações. A primeira é: quem são as mães do mundo? A segunda é: Jesus e Jeová, o Deus dos Hebreus, não estavam do mesmo lado. E a terceira é: a Bíblia, além de muitas coisas, também é um livro astrológico. E lá estão presentes as últimas 4 eras, na mesma ordem do zodíaco. Eu vou mostrar para vocês, hein? Segura aí. Bom, então vamos lá. Quem são as mães do mundo? Você sabia que o mundo tem 2 mães, né? O nosso universo tem 2 mães. A mãe material e a mãe espiritual. A Eva Maria é Eva Senhora, né? Porque Maria significa Senhora. É a mãe do mundo material, é a mãe da matéria, a mãe do nosso corpo físico, a primeira, né? A mãe de todos. E ave, ali só inverte, né, o A e o E, que de Eva vai para Ave Maria, Ave Senhora, a mãe espiritual, aquela que trouxe o espírito imortal ao mundo. Então, Eva, a mãe da matéria do corpo físico, Ave, a mãe espiritual, mãe do espírito divino, aquela que trouxe em seu ventre o espírito divino para esse mundo. Né? Trouxe ao mundo o espírito onde iniciou-se uma descendência divina nos seres humanos. Né? Como Eva também iniciou-se a descendência material do corpo físico no mundo. E a Ave Maria trouxe a descendência do espírito imortal aos seres humanos, né? Que até então não possuíam imortalidade, porque vocês sabem que até a vinda do Filho não existia salvação. Eles não possuíam esse espírito divino, a centelha divina, o fogo sagrado que Prometeu trouxe aos homens neandertais, né? Aos homens macaco, que no fim tudo significa a mesma coisa, não é? O filho sempre houve um salvador, um filho que é representado em cada cultura, em cada povo, cada época, é representado por um nome, por um arquétipo, mas sempre significa, né, o filho salvador trazendo o espírito imortal, a salvação eterna, né? A salvação para os seres humanos. E junto com essa espírito imortal veio, né, o intelecto. Os homens passaram a ser pensadores, filósofos, inteligentes, não apenas manadas guiadas por outros, né? Porque ele teve liberdade, ele não era mais cego, e sim passou a enxergar, né? Trouxe a luz ao mundo. O que é a luz? Aonde se pode ver, né? Não se está no escuro, não se está na escuridão. Então os homens passaram a enxergar, né? Podendo pensar sozinhos, ter opiniões próprias, sozinhas, sem que ninguém lhes diga o que pensar e o que fazer. Não somente obedecer, mas fazer o que acha certo, não é assim? Este é o primeiro revelar desse vídeo. E o segundo é que Jesus e Jeová não estavam do mesmo lado, portanto, não são o mesmo Deus. E eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Dentro da Bíblia. E é claro que existem muitos outros livros, para você que já é estudante, para você que já tem conhecimento, um certo nível de conhecimento, sabe que existem
muitos outros livros apócrifos que falam a mesma coisa. Os livros da biblioteca de Nag Hammadi, que foram achados, né, que são tão antigos quanto os livros que fazem parte do cânon bíblico. Então, vamos lá. Aqui a primeira passagem, Daniel 8, eu vou ler para vocês. Uma passagem pequena, mas que fala muita coisa. E vi na visão, e sucedeu que quando vi, eu estava na cidadela de Susana, província de Leão, vi, pois, na visão, que eu estava junto do rio Ulai. Fala bonito esse povo, né? Falava muito bonito, escreviam muito bem. E levantei os meus olhos e vi, eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Aí eu acredito que esse carneiro aí é o povo hebreu, né? Aquele povo hebreu antigo, um chifre maior que o outro, porque eles se dividiram, né? No Islã e em Israel, né? São 2 povos diferentes aí que se dividiram. E um chifre cresceu mais... Mas isso é uma interpretação minha, ok? Mas o carneiro, sim, representa aí o povo judeu, de hoje em dia, os hebreus, antigamente, né? Essa divisão dos chifres é a interpretação que eu dei. Continuando, vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul. E nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia, crescia, né? Todo mundo sabe aí que naquela época, né, o povo hebreu, lá quando saiu do Egito, depois saiu guerreando com várias outras tribos, vários outros povos, sempre ganhando a guerra, e ninguém podia com ele. Continuando, e estando eu considerando, eis que um bode, veja bem, da mesma família do carneiro, porém diferente, né? Um ser mais autoritário, um ser mais independente, né? Um ser mais forte. Vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. Ele vinha do ocidente por toda a terra sem tocar o chão, ou seja, voando, né? Aí fala de um ser divino, né? Isso que significa. E aquele bode tinha um chifre inside entre os olhos. Além dos 2 chifres, ele tinha um chifre entre os olhos. Todos nós sabemos o que significa o chifre entre os olhos, né? E, por exemplo, o unicórnio, né? Que é um símbolo de poder, de magia, né? De força, poder mágico também, né? Ele tinha um poder espiritual. E dirigiu-se ao carneiro, que tinha 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da tua força. E viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para resistir, porque o bode era muito mais forte. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Se o carneiro significava o povo hebreu, judeu, etc., quem é o bode, né? Isso que nós vamos ver já já. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. E no seu lugar subiram outros 4, também insignes. Ou seja, não eram chifres comuns, eram chifres de magia, de poder espiritual. Ele cresceu mais ainda. Um foi quebrado, um foi morto, mas cresceu mais 4 no seu lugar. Para os 4 ventos do céu. E de um deles ainda saiu mais um chifre, ou seja, 4, 5, 6, 7 com aqueles 2 que ele já tinha, né? 7 chifres, pessoal. E um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul. 7 chifres também pode ser considerado 7 cabeças. O que isso lembra para vocês? Né? Lá no Apocalipse. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e para o oriente e para a terra formosa. Então, ou seja, esse bode também cresceu, né? E se engrandeceu até contra o exército do céu. Esse bode se engrandeceu contra o exército do céu, contra os céus, se rebelou, né?
e alguns do exército e das estrelas, lançou-os por terra e os pisou. O que isso lembra, né? Vocês. A do Apocalipse também, a luta, né? A guerra, a rebelião. Também tem narrado lá em algumas outras passagens. Agora nós vamos ver quem é o bode. E se engrandeceu até contra o príncipe dos exércitos. Quem é o príncipe dos exércitos? Não pode ser a mesma coisa que o senhor dos exércitos? O general, né? O comandante. Então, esse bode, ele se engrandeceu até contra o príncipe dos exércitos. E por ele foi tirado o sacrifício contínuo. Por quem foi tirado o sacrifício contínuo? Por quem foi deixado de se fazer sacrifícios perpétuos, contínuos, todos os dias? Por quem, né? Nós sabemos quem. O representante do cristianismo, né? Que é Jesus. Foi por ele que foi tirado o sacrifício contínuo. E o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo. Ou seja, né, ficou um exército para zelar pelo fim do sacrifício contínuo, contra, né? Por causa da transgressão. O sacrifício contínuo que existia por causa da transgressão, né? Talvez está falando aqui daquela transgressão do paraíso, né? De Eva, Adão e Eva, acredito eu. Se alguém tiver alguma outra interpretação, pode deixar aqui embaixo. E lançou a verdade por terra, ou seja, mostrou a verdade, né? Eu acredito que lançou a verdade por terra, trouxe a verdade por terra, né? Que estava escondida, e o fez e o prosperou. Bom, aqui já mostra então que, né, Jesus era contra esse Deus de Israel, desse Deus dos hebreus antigo, né? Ele lutou contra o Senhor dos exércitos deles, né? Que era o Senhor da guerra, aquele que fazia o carneiro sempre vencer, sempre prosperar. É por isso que eles destruíam tudo por onde eles passavam. Que aqui é simbolizado pelo carneiro, esse povo, né? E o cristianismo simbolizado pelo bode, né? Que derrotou aí esses hebreus, que derrotou a religião deles, no caso, né? Porque o cristianismo foi a nova religião, depois da religião deles, de Jeová. Correto? Então, essa foi a segunda revelação. Mas, continuando aqui, tem mais algumas passagens que vai complementar essa teoria que eu falei para vocês. 2 Coríntios, né? 2 Coríntios 3. Vejam bem como isso se encaixa perfeitamente na passagem anterior. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Do testamento do bode, não do testamento do carneiro. Não da letra, mas do espírito, porque a letra mata e o espírito vivifica. E se o ministério da morte, por que morte? Né? Morte da alma, que não tinha salvação, que matava, gravados com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será maior glória o ministério do Espírito? Né? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, porque muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Da condenação, não era justiça, né? Era só condenação, morte, assassinato, guerra, sangue, né? Então aqui representa bem certinho nessa passagem essa diferença entre a era do carneiro e a era do bode. Eu vou mostrar para vocês outra passagem. Aqui nessa passagem o apedrejamento da prostituta, em que os hebreus pegaram a prostituta ou a mulher adúltera, né, não sei bem, e levaram para a frente do templo para ser apedrejada. Então eles perguntaram para Jesus o que ele achava, né? E ele disse o seguinte nessa passagem. João 8. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai.
o pai dos hebreus, dos judeus. Ele foi homicida desde o princípio. Quem mata, né? Homicida é a mesma coisa assassino. Em algumas Bíblias está assassino. Então, porque Jesus, o pai de Jesus, o que ele fala, não é assassino. Prestem atenção. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, falha do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Essa pessoa, esse ser que mata, que manda matar, que é assassino homicida, ele é o pai da mentira, porque ele fala do que lhe é próprio. Por que não falar até que é um Deus supremo, né? Deus dos deuses. Então, aqui essa outra passagem, vamos ver quem é assassino, quem é homicida. E disse-lhes, eis que diz o Senhor, o Deus de Israel. Moisés disse-lhes, né? Moisés disse-lhes, eis que diz o Senhor, Deus de Israel, cada um de vós coloque a espada sobre a sua coxa, passai e repassai através do acampamento, de uma porta a outra, e cada um de vós mate o seu irmão, o seu amigo e o seu parente. Os filhos de Levi fizeram o que ordenou Moisés. Cerca de 3.000 homens morreram naquele dia entre o povo. Moisés disse, consagrai-vos desde hoje ao Senhor, porque cada um de vós, ao preço do seu filho e do seu irmão, tendes atraído sobre vós hoje uma bênção. Hoje, o que seria isso aqui, né? O que você matar uma pessoa para você ganhar uma bênção de um ser sobrenatural. Magia negra, né? Seria magia negra. O sangue, né? O sacrifício humano para se ganhar alguma coisa em troca. No dia seguinte, Moisés disse ao povo, cometesse um grande pecado, eu vou subir hoje ao Senhor, talvez obtenha o perdão da vossa culpa. Talvez ainda, né? Talvez obtenha o perdão. Essa foi a passagem porque eles fizeram aquele bezerro de ouro, que eu já vou mostrar para vocês também por que tem essa passagem do bezerro de ouro. Números 21. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizesse subir ao Egito para que morrêssemos nesse deserto, pois aqui nem pão e nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo e morreu muita gente em Israel. O que Jesus disse? Vocês querem fazer a vontade do vosso pai, que foi homicida desde o começo. Essa passagem me lembra aqui uma outra passagem, que eu não sei bem a qual é o livro, mas eu vou colocar aqui na legenda para vocês. Aquela passagem que diz assim, do Novo Testamento também, de Jesus, né? Qual é o pai que pedindo-lhe, o filho pedindo-lhe pão, vai lhe dar serpente como alimento? Uma serpente no lugar do pão? Então aqui, outra passagem também mostrando sobre assassinato e sobre homicídio. Era uma guerra, eles foram lá, se prepararam para a guerra. Moisés mandou matar todo mundo para vingar-se contra o povo de Israel. Um Deus também da vingança. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas, esse povo aqui, midianitas, e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e todos os seus bens. Continuando, indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitões dos milhares e capitões das centenas, que vinham do serviço da guerra. E Moisés disse-lhes, deixaste viver todas as mulheres? Agora, pois, matai todo homem entre as crianças e matai toda mulher que conheceu algum homem. Ele se indignou-se porque até os oficiais lá ficaram com pena, né? Tiveram compaixão das mulheres e das crianças. Porém, todas as meninas, as crianças, meninas que não conheceram algum homem, deitando-se com eles, deixai-as viver para vós, ou seja, tomem-as como escravas sexuais, né? Isso aí é pedofilia, gente. Isso aí é escrava sexual, isso é pedofilia, isso aí é estupro, né? De crianças, né? Que isso aqui não tinha nada de profeta de Deus, pelo menos não do Deus supremo, bom, que Jesus falava e chamava como pai.
né? Outra passagem aqui do Novo Testamento, firmes na liberdade, Gálatas 5. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres, por isso continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Escravos de quem? Do Deus deles, né? Porque eles já eram escravos há milhares de anos. Preste atenção, eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que os circundem, então Cristo não terá nenhum valor para vocês. Qualquer homem que deixar que os circuncidem, esse homem é obrigado a obedecer toda a lei. E vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm graça de Deus. Mas nós temos a esperança e tal. Isso que não vou continuar, que não tem importância. Mas também, essa passagem é bem clara, né? Então, eu trouxe para vocês aí a segunda revelação de que Jesus e Jeová, o Deus dos Hebreus, não estavam do mesmo lado. Eles são totalmente opostos, antíteses, um contrário do outro. Ok, então agora vamos para a terceira revelação, que é: a Bíblia também é um livro astrológico, além de muitas outras coisas, né? Eu vou mostrar para vocês. Aqui nós temos horóscopo, que vocês já conhecem muito bem, né? Temos aqui alguns signos e eu vou mostrar para vocês o que significa, né? Agora nós estamos saindo da era de peixes e entrando na era de aquário. Vocês devem ter ouvido muito isso daí pela internet já. Mas agora eu vou mostrar para vocês o que isso significa detalhadamente, ok? Então, primeiro, a era de touro. O que significa a era de touro? A era de touro foi a primeira dimensão, a primeira era. Nós estamos entrando agora na era de aquário, que é a quarta dimensão. Todos nós sabemos o que é a primeira, segunda e terceira dimensão, não é? Né? Para cima e para baixo, uma dimensão, para um lado e para o outro, segunda dimensão, e para frente e para trás, terceira dimensão, né? Nós vivemos em 3D, 3 dimensões. E a era de aquário, a quarta dimensão, é uma era muito mais sutil. É uma era que não é da matéria, é sim da vibração. Aquela dimensão aonde passam os sentimentos, as emoções, os pensamentos. Por exemplo, um Wi-Fi, ele se comunica com um aparelho e outro, não é? Um aparelho e outro podem se comunicar através do Wi-Fi. Mas por onde passa esse sinal se não existe um fio? Tem que existir um lugar. E isso se chama uma dimensão, a quarta dimensão, uma dimensão mais sutil, fora da matéria densa, ok? O rádio, você sintoniza o rádio, numa determinada rádio. De repente, você muda para outra determinada rádio e ela vai captar aquele sinal daquela onda de rádio. Por aonde? Por algum lugar, não é? É uma outra dimensão, é uma vibração, é uma onda, né? Por onde passam essas ondas? Ondas mentais, ondas de pensamentos e emoções. Pela quarta dimensão, é a dimensão onde os nossos olhos, os nossos sentidos físicos não podem ver, né? Nem tocar e nem ouvir. Mas ela está presente, ela está ali. Então, nós vamos ter acesso maior a essa quarta dimensão na era de aquário. Mas por que a quarta dimensão? Eu vou mostrar para vocês. Veja bem. A era de touro foi a primeira dimensão. A de Áries, a segunda. A de peixes, a terceira era que foi adentrada no cristianismo, lá na época de Jesus. Sim, por quê? Peixes. Um peixe não é o símbolo do cristianismo? Quem não conhece aí, quem nunca viu aí atrás do carro de um cristão o símbolo de um peixe escrito Cristo? Não é? Então, eu vou mostrar para vocês. Vamos começar lá pela era de touro. A era de touro foi a primeira dimensão, onde a força predominava, né? Era tudo meio que na brutalidade mesmo. Então, aqui eu vou mostrar para vocês como, lá na Bíblia, né? A primeira era foi sim a era de touro. Até aqui a primeira letra do alfabeto hebraico, no hebraico antigo, pegue lá o hebraico mais antigo, não o hebraico moderno. A letra A, a primeira letra é a A.
Aleph, que é o desenho de um touro, né? O hebraico mais antigo, veja lá, era simbolizado a primeira letra, o início de tudo, era um touro. Por quê? Porque o touro representa a força, né? Então tá lá na Bíblia também, bem lá no comecinho, todos conhecem, a queda do bezerro de ouro. Êxodo 3. E pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo. Depois de moê-lo, até de virar pó, espalhou na água e o fez com que os israelitas a bebessem. O que significa isso aqui, gente? É lógico que isso aqui é um símbolo, né? É metafórico, porque se você beber ouro, você morre, né? Ninguém consegue transformar o ouro em pó e ainda colocar na água para as pessoas beberem. E o touro que é, na verdade, não é touro, né? Na verdade, é uma vaca, porque é a Ísis, todo mundo conhece. Ísis, Osíris e o filho Horus. Então, dessas três eras, filho, né? Pai, mãe e filho, aqui representa a primeira, né? Aqui tá representando a mãe, no caso a deusa Ísis. Está representando aqui a vaca, porque a deusa Ísis, no Egito, ela é uma mulher com cabeça de vaca, ou representado pela própria vaca. Né? Então, depois da era de touro, com a queda do bezerro de ouro, com a queda de touro, veio a era de Áries, bem na ordem, né, do horóscopo. Aqui o povo hebreu são simbolizados, também são representados pelo shofar. Shofar é isso aqui, gente. É um chifre de carneiro. Um chifre utilizado como trombeta, né? Até as trombetas aí do Apocalipse. Eles são representados pelo shofar aqui. Então, o que é o carneiro? O carneiro é Áries, não é? O carneiro é Áries. Então, com a queda da era de touro, vem a entrada da era de Áries. E nós lemos muito bem aqui já toda a passagem do carneiro, né? Só vamos dar aqui uma recapitulada bem rapidinho, nem vou ler tudo, tá? Só para vocês verem realmente ali em Daniel 8, a ascensão do carneiro, né? Quando o carneiro foi o auge aqui de Áries, né? Da era de Áries, né? Então, levantei meus olhos e vi que eis um carneiro estava diante do rio, no qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, né? Blá, blá, blá. Vi que o carneiro dava amarrados para o ocidente, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e nem podia resistir. Ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Então, foi aquela época ali da era de Áries, né? Ali Daniel 8. Então, o que aconteceu? Veio o bode, né, que destruiu o carneiro, que acabou com o carneiro. Simbolicamente e metaforicamente, eles usam o bode para simbolizar e para representar Jesus Cristo, né? O cristianismo. Quando a gente fala do bode, tá mais para o cristianismo, né? Porque ele cresceu. Ó, e de um deles saiu com um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a Terra Formosa, são onde o cristianismo predomina, né? Então, o que aconteceu? Com a queda de Áries veio a era de Peixes. A era de Peixes, eu vou explicar aqui para vocês. Todo mundo sabe que o símbolo do cristianismo é um peixe. Por quê? Porque com a queda de Áries, que Áries já representava aí pouco menos de força e um pouco mais de pensamento, né? Já não que quem comandava, na verdade, ali eram os deuses do Egito, né? A era de Áries já era um outro deus, ali já o deus dos hebreus. Então, com a queda já desse Áries, veio a era de Peixes. Né? A era de Peixes, ela é representada pelo cristianismo por um peixe. Eu vou mostrar para vocês por que o peixe se tornou símbolo do cristianismo. Todo mundo sabe ali da passagem, nem precisa postar, que Jesus multiplicou os peixes. Por quê? Porque ali já estava sendo metaforicamente falando que ia ser uma era de mais compaixão, de mais amor, de mais compaixão, ajudar o próximo, né? Então, veja bem, que juntando aqui a mãe, matéria, mais o pai, que é representado pelo espírito, né? O pai é o espírito, por quê?
o espírito, ele é comparado com o vento, ou então pode ser com o céu, né? Porque é o vento, é o céu ali, né? Então, Jesus, naquela passagem que ele fala sobre reencarnação, onde ele diz que quem quiser chegar ao reino dos céus, ele terá que nascer, e nascer, e nascer de novo, né? Ele fala que, assim como o vento não sabe de onde vem e para onde vai, assim também é o espírito. Assim como o vento. Então, o vento significa o espírito. Então, ali, a mãe, matéria, a terra, unindo-se com o ar, com um espírito, ele vai gerar o quê? Seres vivos, né? Vai gerar seres vivos de todos os tipos. Agora eu vou mostrar para vocês como a mãe matéria, a mãe Gaia, não é só na mitologia grega, né? A deusa da terra. Ela está na Bíblia também. Veja só, preste atenção. Né? A deusa da terra, a mãe geradora de todos os deuses, criadora do planeta, né? Ela foi ordenadora do cosmos, acabando assim com a desordem e a destruição em que se encontrava, né? Criando a harmonia, ou seja, ela é a arquiteta do universo, né? E ela uniu-se a Urano. Né? Dessa junção nasceram os titãs, ou seja, uniu-se ao espírito. Assim começou a nascer os seres vivos. Agora eu vou mostrar para vocês aqui uma passagem no Provérbios 8, na Bíblia, né? Veja só quem está falando aqui, tá? Escutem, a sabedoria está gritando. Sofia, né? A sabedoria. Sofia significa sabedoria. Eu não vou ler toda a passagem, mas vocês podem ler lá. Eu vou ler só a parte que nos importa aqui, tá? Provérbios 8, 30. E eu estava ao seu lado como arquiteta, né? Então, o que a gente leu lá na Gaia? Que ela era ordenadora, ela trouxe harmonia, arquitetou o universo, o plano material. E aqui em Sabedorias de Salomão 7,7 também fala da mãe de tudo, né, da sabedoria. Eu vou ler para vocês só a parte que interessa aqui, vocês podem ler lá depois toda a passagem. Mas eu ignorava que ela fosse a mãe de tudo. Continuando, Sabedorias de Salomão 7. Ele, por meio da sabedoria, me deu um conhecimento infalível dos seres, para entender a estrutura do mundo, a atividade dos elementos, o começo, meio e fim dos tempos. A sabedoria, a artífice, ou seja, a arquiteta do mundo, me ensinou. Ela é mais bela do que o sol, supera todas as constelações. A mulher vestida de sol do Apocalipse, né? Continuando, ela é iniciada na ciência de Deus e ela decide o que ele faz. Então, agora nós já vimos quem é a primeira dimensão, a segunda dimensão, a primeira era e a segunda era. Continuando, eles se unem, criando aqui no meio uma terceira dimensão da fusão dos dois, que seria a bexiga de peixes, Vesica-Pisces, né, que falam. E aqui no meio seria criando um novo ser, uma nova dimensão, um novo universo. Um universo onde mistura o material, que seria o nosso corpo físico, que seria o ser humano, com o espírito. Aí já coloco para vocês a vinda de Jesus, aquela que eu falei no começo, né? Onde ele trouxe o espírito imortal aqui desse universo para o ser humano. Aqui esse peixe significa também o ser humano, com a fusão do espírito. Um ser mais perfeito, né? Um ser que mais de sabedoria, né? Que possui a luz espiritual dentro dele e a matéria, né? E também a escuridão da matéria, porque nós somos duais, né? Por isso que nós somos seres duais. Por isso que existe a dualidade em nós, né? A polaridade, a dualidade. Então, formando aqui a era de peixes, uma era um pouco mais sutil. Não era só terra e não era só ar, né? E também aqui peixes, a água, né? Um ser mais sutil, né? Aqui lembra que Áries, aqui no espiritual, tinha lá o bode que dizia em Daniel 8 que ele não pisava na terra, ele voava. Então, aqui o material pode ser a terra, né? O ser material, a terra, e o espiritual, o que voa, né? O vento, representado pelo vento.
e aqui no meio, que é o espírito, né? E aqui no meio, a fusão dos dois, criando um ser, um homem, que possui as duas partes. Então, aqui a era de peixes. Vocês verem como se encaixa perfeitamente? Como a primeira dimensão, a segunda dimensão, a terceira dimensão. Isso aqui também me lembra a flor da vida, né? Porque aqui embaixo, no rabinho do peixe, vejam só. Aqui, se a gente continuar, aqui vai ser a quarta dimensão. Mãe, pai, filho, mais um ser sendo gerado, mais uma dimensão adentrando no nosso universo. Aqui embaixo, no rabinho do peixe, ó. Quem sabe a quarta dimensão, depois da quarta dimensão vai ter outra que vai sair para a quinta, sexta, né? E aqui formando assim a flor da vida. Quem já conhece aí, quem já estudou, já ouviu falar da flor da vida, né? Que está presente em tudo. Que tudo, na verdade, está coligado, né? Tudo é uma coisa só. Então, saindo agora da era de peixes, né? Depois de 2000 anos e poucos, já se passou-se uma era. E nós iremos adentrar na era de aquário. A quarta dimensão aqui, ó. Para o final do rabinho do peixe. Quem sabe o pai, a mãe. Aqui o filho, agora a neta, né? Tudo simbolicamente, metaforicamente, né, pessoal? Uma quarta dimensão, a neta. A filha do filho, né? Então, vamos lá ver. Também está na Bíblia. Aqui no Novo Testamento, na terceira parte da Bíblia, né? No terceiro ser. Bem, aqui em Lucas capítulo 22, 8 ao 13, está escrito: Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão preparar a refeição da Páscoa, onde queres que preparamos? Perguntaram eles. E ele respondeu: Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um cântaro. O que é um cântaro? Aqueles vasos de barro de antigamente, né? Exatamente aquele que tem no desenho de aquário do horóscopo de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa. Ó, sigam-no até a casa, quarta casa do Zodíaco, né? Me lembra aquele seriado dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Onde cada signo representado por uma casa, né? Então, sigam-no até a casa que ele entrar e digam ao dono da casa. O mestre pergunta: Onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Porque a Páscoa, né? A Páscoa ela é símbolo do quê? De morte e ressurreição, de fim e de recomeço. Fim de uma era e começo de outra, um recomeço, né? Mas se você for ver bem a essência, tudo representa a mesma coisa. E terminando aqui, e eles lhe mostrará uma ampla sala, né? Onde as pessoas vão poder usufruir dessa Páscoa, dessa morte e renascimento, desse fim e recomeço. Então, aqui está mais uma revelação para vocês. Vocês puderam ver como se encaixa perfeitamente. E espero que este vídeo tenha ajudado em alguma coisa, aí no despertar de vocês, na ampliação da consciência. Vocês puderam ver aí que tudo tá ligado, né? Tudo representa quase a mesma coisa em todas as culturas, em todos os povos, em todas as épocas. Só muda alguns mitos para representar o significado, né? A essência. Mas lá no fundo representa a mesma coisa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de dar o seu gostei, o seu curtir e se inscrevam na nossa página. Se inscrevam no nosso canal. Um beijão, tchau, tchau.